Boa noite. Na aula de hoje, eu, Esther, professora de Ciências e Biologia, atuando como professora de suporte na disciplina Imunologia, vou fazer a revisão do conteúdo que vai ser aplicado na resolução da AD2 do período 2023.2, ponto 1, estou adiantado. Olha, nesse ano, nesse período, está sendo cobrado as seguintes questões. Eu vou pedir só um segundinho para vocês, que eu vou beber uma água. Tá, voltei. Ó, exemplifique e descreva brevemente os sinais de ativação do linfócito T. Na sua resposta, você deve citar os elementos envolvidos no primeiro e segundo sinal. Você lembra do que eu expliquei sobre a ativação do linfócito T? Sim, lembro. E fala com as suas palavras o que eu expliquei para você, para ver se eu entendi. Você entendeu? Ai, esse aí que é o problema. Então, eu lembro de algumas partes que você falou. Do citolítico, que é a destruição da célula patogênica, ocorrendo a quebra da célula. Peraí, alguém está pedindo para entrar. Boa noite, Elivânia. Olha só, agora a gente está começando agora, faz 3 minutos que eu comecei a aula, você não perdeu nada ainda não. Agora pode falar, Elisângela. Então, o que eu te falei? Eu lembro que você explicou do citolítico, né? Isso. Que é a destruição da célula do patogênico, quando ocorre a quebra da célula, não é? Perfeito. Só ocorre na célula CD8. Não, a CD8 é um tipo de... Peraí, alguém escreveu alguma O coisa? linfócito CD8. Não, é um tipo de linfócito. Isso, mas esse citolítico só ocorre nele? Isso. É isso aí mesmo. Tá, e essa ativação, ela ocorre pela ação do antígeno, tá certo? Isso, a presença do antígeno. É como se fosse uma... Lembra que eu falei para você da tomada e da antena? Sim. Lembra que eu falei para você que a antena, que antigamente se colocava bombril na ponta da antena. Uhum. Então, esse bombril facilitava a comunicação entre a antena ou a recepção do sinal da televisão pela antena. Sim. Então, quando o linfócito CD4 se liga à célula apresentadora de antígeno, ele se transforma em linfócito TCD8. Então, ele se ativa. Então, essa ligação entre o ligante e a célula linfócito TCD8 faz com que essa célula comece um processo chamado de citólise, que é uma série de reações internas da célula que quebra ela e faz com que ela seja destruída. Foi isso mesmo? Sim. Deixa eu ver se eu acho o desenho, que eu não lembro onde está. Estava naquele resuminho. Cadê o desenho? Não tá tem resumo, um não? desenho aqui. Desenho sempre facilita nosso processo de aprendizado. Aqui tem um outro desenho, mas que também serve para aprender imunoglobulina. Mas deixa eu passar aqui pelo desenho, pelo coisa. Aqui, Aí, ó. ó. Linfócito TCD8, ele se liga ao ligante que está aqui, ó. Esse ligante. Então, ele é ativado. Porque ele é ativado, ele inicia um processo de citólise. O que é citólise? Ele quebra essa célula aqui toda e começa a degradar. Ele cria uma série de reações aqui dentro que começa a degradar a célula de dentro para fora. É isso? Sim. Então tá. Como ocorre o processamento e a apresentação de antígenos de célula TCD8?
As células apresentadoras de antígenos, como as células dendríticas e os macrófagos, fagocitam partículas extracelulares. Essas partículas são internalizadas através de uma vesícula chamada endossoma. Uma outra vesícula, o lisossoma, se funde com o endossoma, formando o fagolisossoma. O lisossoma contém no seu interior enzimas proteolíticas. O endossoma no seu interior contém uma grande quantidade de MHC de classe 2. Sendo assim, no fagossoma, encontramos muitas moléculas de MHC e enzimas. Os peptídeos gerados a partir da degradação de antígenos exógenos se ligam a moléculas de MHC de classe 2 e o complexo MHC de classe 2 mais peptídeo será transportado até a superfície da célula da APC, onde será reconhecido pelo TCR do linfócito TCD4. O CD4 se liga ao MHC de classe 2. Essa ligação somada aos sinais coestimulatórios dados pela APC resultam na ativação e proliferação das células TCD4. O que eu quis dizer com isso tudo? Nesse desenho aqui está um esquema explicando. Só que eles estão explicando da forma que a gente não está acostumado. Imagine que essa célula aqui seja uma célula apresentadora de sinal, APC. Nesse lado esquerdo tem um fagossoma, tá? Que é um coágulo por onde, olha só, esse lado aqui, tá vendo? Deixa eu fazer aqui. Tá vendo essa partícula aqui? Sim. Essa partícula possivelmente é um vírus. Esse vírus é internalizado na célula APC. Por quê? Porque essa célula possui um ligante que se encaixa nesses 6 dentinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se não existisse um ligante perfeitamente encaixado nessa célula, essa célula não apresentaria antígenos, tá? Então, beleza. Uma célula só consegue destruir um vírus quando ela possui o antígeno para esse vírus. Quando ela possui um compartimento que cabe certinho no vírus. Então, esse compartimento desencadeia uma formação de um fagossoma, que é uma invaginação. Ó, tá fazendo um buraco, e esse buraco é cheio de enzimas que estão do lado de fora. Qual é o MHC que fica do lado de fora? Ou 1 ou 2? Peraí, como assim? Lembra que eu falei para você que tem 2 tipos de MHC? MHC de classe 1 intracelular e extracelular, isso? Isso. O MHC de classe 1 fica na superfície da célula. Sim. O MHC de classe 2 fica no citoplasma. Então, dentro desse fagossoma aqui, existem MHC de classe 1. Então, na verdade, ele está fora, mas ele entra na célula, porque ele foi feita uma invaginação aqui, ó. Tá? Imagine que a pessoa não tem orelha. E do nada, pluc, surge uma orelha. Só que a carne dessa orelha veio de fora, de dentro. Só que o buraco, para você ouvir, sai de fora para dentro. Então, é como se isso aqui fosse uma orelha. Mas todo o som vem de fora. Então, o contato com o material de dentro é limitado. Ó, o MHC de classe 1 começa a degranular, a alterar a formação proteica do vírus. Ó, o antígeno proteico do micróbio ingerido e transportado para o citoplasma. Esse aqui dentro, ó, tem uma substância que age como um detergente. Imagine que você está com um cabelo todo embolado. Aí o que você faz? Você passa um creme de pentear. Esse creme de pentear, ele altera o formato da proteína do seu cabelo e deixa ele mais maleável, permitindo que o seu pente passe por ele. Essa é a função do creme de pentear. É alterar ou facilitar a tornar aquela fibra do cabelo que é cheia de proteína mais macia. Sim. Aqui não se usa creme de pentear, mas existem enzimas. Essas enzimas desenovelam a proteína do vírus e vai mudando o formato dele. Ó. Aqui tem a setinha para subir, aqui tem a setinha para o lado direito, que onde essa proteína é dividida em peptídeos, que são vários pedacinhos. Tá? São vários pedacinhos. Esses pedacinhos
permitem que passa pelo retículo endoplasmático, que é como se fosse como é que eu vou explicar? A função do retículo endoplasmático é consertar qualquer proteína que está dentro da célula. Então, como aquela proteína não é de origem endógena, não é de origem animal, ele vai alterar o formato daquela proteína e usar aquela proteína para alguma coisa, tá? Então, quando ele usa aquela proteína para alguma coisa, ele aprende a destruir a proteína do vírus. Então, é feito tá vendo aqui, ó, retículo endoplasmático, ó. A cadeia do MHC estava lá fora e continua aqui dentro, tá? Então, como essa proteína não está dentro do citoplasma, ela não entrou em contato com o MHC de classe 2. Por enquanto, ele só entrou em contato com o MHC de classe 1, porque está tudo dentro de uma vesícula. Agora, ele está dentro do retículo endoplasmático, onde essa proteína é degranulada, é desmontada. Depois do processo de desmontagem, ela consegue achar esse ligante aqui, que vai dar origem a uma célula nova. Depois que esse ligante está desmontado, ele é transportado para o complexo de Golgi. No complexo de Golgi é formado uma série de proteínas, membranas, e forma uma nova célula. Essa nova célula se transforma no linfócito TCD8. Isso aqui que é a ativação do linfócito. Uhum. Então, a partir desse processo, o linfócito consegue encontrar esse ligante aqui e ser ligado, facilitando o seu processo de caça, vamos dizer assim, às células potencialmente patogênicas. Lembra que eu falei para você ontem sobre a polícia? Sim. A função da PM, da Polícia Civil, é investigar se há crime. E a função da PM não é investigar, mas é transportar o bandido de um lugar que ele está cometendo crime para a delegacia. Uhum. Mas se a PM estiver passando um determinado local e vê uma pessoa cometendo crime, ela tem direito de dar voz de prisão e transportar aquele criminoso para a delegacia para que a Polícia Civil termine de fazer o processo de investigação. Até aí tudo bem. Então, o linfócito B tem a função de investigar todas as partes do corpo para que essa investigação permita que ele identifique se tem alguma coisa errada ou não. Já o linfócito, então, quando ele percebe que tem alguma coisa errada, ele marca essa célula que precisa ser destruída, ou partícula viral. Até aí, tudo bem? Sim. Depois que essa célula é marcada, ela libera para a corrente sanguínea algumas substâncias que atraem os linfócitos, as células dendríticas ou as células natural killer. Os macrófagos também atuam nesse sentido. Por quê? Que são células que comem essa célula que não pode ser usada ou que pode causar mal. Elas fagocitam. Essa parte de fagocitose a gente falou na parte 1, lembra? Sim. Eu não estudei com você na parte 1, mas já foi falado na parte 1. Já foi falado na parte 1, na D1, no caso. Só vou beber um pouquinho de água aqui. Então, para que um linfócito consiga ser mais eficiente no combate ao patógeno, ele precisa ser ativado. Nessa imagem aqui, eu não sei se eu coloquei para você. Daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo esse estudo aqui. Eu já tenho, mas você entrou agora e talvez não tenha acesso a esse estudo. Acho que tem no grupo geral. Mas pelo sim, pelo não, vou colocar lá no grupo. Tá. Então, imagine que essa parte aqui, ó, seja uma membrana celular. Tá? O vírus entra por aqui, é totalmente desmontado e é traduzido por aqui, ó, pro proteossoma. Esse proteossoma quebra essas proteínas do vírus em várias partezinhas, são essas partes aqui. Uhum.
E essas proteínas são encaminhadas para o retículo endoplasmático. Aqui, ó. Dentro do retículo endoplasmático, a proteína, ela acaba sendo... Tá vendo essa porção aqui, ó? É como se ela tivesse remontando a proteína para formar um material genético, tá? Ele desmonta de um lado e remonta de outro. No que ele remonta, ele forma uma nova célula. Como é que essa célula nova é formada? A partir de proteínas e de glicídios, vamos dizer assim, produzida pelo complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi remonta a célula, a partícula da célula, que consegue ser transferida para fora da APC, que é a célula apresentadora de antígeno, e a partir dessa transferência é formado totalmente o linfócito TCD8. Ele entra como linfócito TCD4 e sai como linfócito TCD8, porque ele é ativado. Ele entra como linfócito TCD4 e sai como TCD8. Tá. Esse aqui é o processo de ativação. Você pode fazer o seguinte: produção de proteína do citosol, degradação proteolítica de proteínas, transporte de peptídeo do citossol para o retículo endoplasmático, montagem do complexo MHC de classe 1, peptídeo no retículo endoplasmático, expressão do complexo MHC de classe 1, peptídeo na superfície da APC. O que você precisa entender é que a APC é uma célula do ser humano. Uhum. Tá? De todos os seres vivos, pelo menos de todos os seres vivos mamíferos. E os mamíferos e as aves possuem sistema de defesa. Os outros organismos não possuem um sistema de defesa tão elaborado. Possuem sistema de defesa sim, mas não muito elaborado. Mas as aves e mamíferos apresentam toda essa cadeia de reação que permite a especialização do linfócito. E essa especialização permite também que o linfócito seja mais eficiente no combate às células patogênicas. Deixa eu ver se a Elivânia perguntou alguma coisa. Elivânia, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar no chat ou ligar o áudio, tá? Que eu respondo. Então, na pergunta é o seguinte: exemplifique e descreva brevemente os sinais de ativação do linfócito T. Na sua resposta, você deve citar os elementos envolvidos no primeiro e no segundo sinal. O primeiro sinal é isso aqui. Ai, peraí. O primeiro sinal é esse aqui. O segundo sinal é esse aqui. Tá? É basicamente isso aqui, a resposta. Só que tem que transcrever com as suas palavras. Eu vou colocar isso aqui. Eu vou colocar, para quem me pediu a prova especial, eu vou fazer cada prova diferente. Vou explicar ao aluno de diversas formas para ajudar o aluno a fazer a prova mais diferente possível, mas dentro do padrão certo, tá? Esses alunos... Só que quem não pediu a prova individualizada, eu vou fazer um padrão e vou ajudar eles. Na verdade, eu vou fazer um padrão e eles vão assistir esse vídeo e vão conseguir elaborar a questão de acordo com o que está aqui, mas eles vão precisar passar com as suas palavras, tá? Para não copiar. Não pode... quem me pediu a prova, pediu ajuda separado, a pessoa que pediu ajuda separado pagou um pouquinho a mais, porque eu vou ter mais trabalho para fazer a prova, para ajudar na prova individualmente. Vou orientar o aluno. Depois eu vou comentar com vocês sobre isso no privado, como é que vai se dar essa ajuda. Número 2. Considerando as propriedades e características das citocinas, cite 2 citocinas com efeitos antagônicos sobre os macrófagos e suas respectivas ações dessa célula. Além disso, você deve dizer o padrão de diferenciação de células TCD4, observando quando essas moléculas são produzidas. Vou copiar isso aqui, ó, diferenciação de célula TCD4.
para facilitar o nosso processo de ativação. Ó, peraí. Deixa eu apagar aqui. Tá. As células TCD4 são bem parecidas com as células TCD8. Deixa eu só procurar uma coisa aqui, para não sair no vídeo informação errada. Eu vou só conferir uma coisa aqui que eu já vou compartilhar com vocês. Ó, eu achei aqui no próprio livro de vocês uma explicação bem clara sobre essa questão de ativação de TCD4. Observe a figura a seguir. Os 4 quadros ilustrados, por que eu estou usando o livro de vocês como referência? Para vocês entenderem que eu estou explicando de acordo com o que a coordenação da disciplina quer. Eu não posso explicar nada aleatório, eu tenho que explicar dentro do padrão do CEDERJ, tá? Porque eu já botei vários materiais para vocês. Mas eles podem alegar, está errado. Aí, quando eles alegarem que está errado, vocês vão colocar. Eu procurei na página tal, da página tal, da página tal, escrevi desse jeito, mas eu escrevi com as minhas palavras para não incorrer em plágio, tá? Observe a figura a seguir. Observe a figura a seguir. Os 4 quadros ilustram algumas características de ações das citocinas que são classificadas como sinergismo, redundância, pleitropismo e antagonismo. Liste essas 4 características na ordem correta em que aparece na figura. Essa atividade atende ao primeiro objetivo dessa aula. Olha só. Célula TCD4 HERP ativada. Macrófago, inibição. TCD2, TH2, diferenciação. Ó, TCD4, ele pode ter a função de diferenciação e, ó, interleucina, tá vendo aqui, ó? Interleucina. Isso aqui é uma citocina. A função dela pode ser, se ela for liberada pelo macrófago, inibição. Mas se ela for liberada pela célula B, ela pode induzir proliferação, tá? Uma só interleucina pode produzir duas reações, porém, mas isso vai mudar de acordo com o local onde ela é produzida. Mais uma vez, se a partir da ativação da célula TCD4, a interleucina produzida for produzida no macrófago, esse macrófago inibe o crescimento de micróbios. Agora, se essa interleucina for produzida dentro de uma célula B, ela pode causar proliferação da célula. Lembra aquela parte quando fala expansão clonal? Ah, peraí, que já deu 10 e 8h40. Vou só dar uma paradinha aqui.